Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Excel. E na videoaula de hoje, nós vamos aprender a utilização de uma função muito utilizada e muito específica no Excel. A função C, tá? A função C. É essa mesmo. Essa função ela dá a oportunidade, né, de escolher entre fazer uma coisa ou outra, tá? Faça isso, senão faça aquilo, né? Pode no começo parecer um pouco assim mais complicadinha, mas se você começando a fazer, vai entender, vai ser bem tranquilo e vai ser muito de boa, vocês vão ver, tá? Eu tô com uma tabela aqui que eu já montei, né? Eu deixei montado aqui o número 3, o 4, o 5, né? Então nós temos aqui e ela vai até a 12. E aí depois vocês vão completar e vão enviar para mim, por gentileza, tá? Então eu vou fazer esses três modelinhos aqui, né? Vou fazer, ela vai ser aplicada aqui nessas duas colunas e aí vocês fazem o resto, tá? O restante é com vocês. Eu já montei toda ela aqui. Né, nós temos aqui as regrinhas aqui embaixo que vai facilitar muito esse texto. Eu que criei para facilitar bastante. Normalmente não tem esse texto, mas eu crio esse texto para facilitar para vocês entenderem aqui, tá? E aqui as regras da função C. Antes de mais nada, eu quero pegar nessa tabela aqui e fazer o total dela, tá? Então, ficha de rendimentos dos salários dos funcionários. Para vocês entenderem, né? Nós temos aqui o código do funcionário, nós temos a funcionária Joana, a Maiara e o Bruno. Esses três funcionários. Cada um deles, eles têm 3 salários aqui durante um mês. Eles obtiveram 3 salários. Essa empresa, ela tem uma regra, assim como toda empresa tem uma regra dentro dela. Nessa empresa, a regra é uma seguinte. Se a somatória dos 3 salários de cada um, né, no decorrer do mês, esses 3 salários, a somatória desses 3 salários, a meta é atingir R$ 1.975. Eles ganham, quem atingir essa meta, esse salário é um salário de vendas, né? E essa meta, se eles atingir, né, eles vão receber 9% a mais no salário deles, tá? Então, nós temos aqui, vou até passar para vocês aqui, deixa eu só fazer uma correção aqui, que fica assim, fica muito mais fácil para vocês entenderem, né? Deixa eu colocar aqui salário final aqui também, só alterar, deixar certinho aqui, aí, muito bem. Então, nós temos aqui, ó, o salário 1 da Joana, 925, o 2, 824, 3, 735. Antes de mais nada, a primeira coisa é o que? Criar um total. E aí, através desse total, a gente vai fazer uma fórmula e a gente vai começar a utilizar essa regra aqui da empresa. Se atingir a meta de 1.975 no salário de vendas, ele ganha 9% a mais no seu salário. Ou seja, o salário final vai ter 9% a mais no total. Se não atingir, aí ele é penalizado em menos 4%, porque ele não atingiu a meta da empresa de vendas, tá? Então, nós vamos ver aí como que nós vamos fazer através, primeira coisa é o total, vamos lá. O total a gente vai usar a função soma, que é bem simples, tá bom? Então, nós vamos pegar aqui, ó, nós vamos pegar esses 3 aqui e fechar a função soma, tá? De novo, para quem não pegou, né, coisa é bem simples mesmo, igual soma função, que vocês fizeram aí a vida toda. E vocês vão selecionar os 3 salários e fechar parênteses e dar enter. Vocês vão fazer embaixo também, tá? Igual soma os 3 salários. Ó, eu cliquei na soma. Vamos lá. Clicou, puxou os 3 salários, fechou soma, deu enter. De novo, igual soma, 2 cliques na soma, puxou os 3 salários, fechou parênteses, deu enter. Tá? Vamos colocar negrito aqui. Isso. Então nós temos aqui o total, tá? O total, salário 1, 2, 3 da Joana, o total, salário 1, 2, 3 da Maiara, o total, salário 1, 2, 3 do Bruno.
Então, eles têm esses 3 salários. Olhando assim, de cara, sem fazer função nenhuma, já dá para saber. Quem não atingiu a meta da empresa? A meta da empresa é R$ 1.975. Quem não obtiver esse salário, total de salário aqui, ele vai pegar uma penalidade de menos 4% no total. Quem atingir vai ganhar 9% a mais. É uma regra da empresa. Então, de cara, sem fazer conta nenhuma aqui, só com a função soma no total do salário, deu para ver que foi a Maiara que não conseguiu. Joana e Bruno conseguiram atingir a meta da empresa. Só que mesmo assim, né, não é assim que funciona. Nós precisamos fazer a função. E essa função ela vai ser feita aqui, ó, bônus e penalidade. Bônus, né, é um positivo, penalidade é um negativo, tá? Então, ó, nós temos aqui, eu coloquei aqui atingiu e não atingiu, tá? Mas imagina assim, bônus atingiu, penalidade não atingiu. Então, tudo que é menos, que diminui é uma penalidade, tudo que é mais, né, que soma é um bônus, tá bom? Então, e aqui vai ser a função que a gente vai aprender. E aqui depois a gente vai ter uma outra função soma, tá? Então vamos aqui, vamos começar então. Vou explicar para vocês o objetivo da aula de hoje, a função C. Para isso eu criei um texto aqui, pessoal. Eu vou ler o texto para vocês, olha como que fica mais simples. E vai ser assim que vai ser desenvolvida essa função. Se o total dos salários do funcionário, tá aqui, ó, se o total do salário do funcionário, total, aqui já temos salário 1 mais o salário 2 mais o salário 3. Então, se o total do salário do funcionário for maior ou igual a 1.975, então ele tem que ser maior ou igual. Então, calcular bônus de 9% no seu total. Caso contrário, calcular penalidade de 4% no total. Então, assim, a gente fez bem assim, bem, essa frase aqui, esse texto foi bem para facilitar vocês, tá? Essa aqui, essa faixa em vermelho, escrita em branco, esse texto, para facilitar a vida de vocês. Então, olha, eu vou fazendo o que esse texto me manda. Olha como que é simples. Igual C. A primeira coisa é isso. Igual C. Tá? Eu vou colocar aqui a letra em preto para facilitar e ficar mais fácil para vocês enxergarem. Depois a gente troca a cor. Olha como que é simples. Igual, toda função você digita igual para chamar ela. C, SE. Tá? Muito simples. 2 cliques. E agora ele abre uma regrinha aqui, ó. Teste lógico. Valor se verdadeiro, valor se falso. Depois do teste lógico tem um ponto e vírgula. Depois do verdadeiro, outro ponto e vírgula. Então, o ponto e vírgula, ele divide as etapas, como eu passei para vocês. Aqui nós temos uma etapa, que é o teste lógico, 2 etapas, que é o valor verdadeiro, terceira etapa, que é o valor se for falso. O que é o teste lógico? Então, ó, eu coloquei a frase para facilitar. Veja bem como ela facilitou. Se, o se está ali. Se o total do salário do funcionário, ó, se o total dos salários do funcionário. Então eu vou clicar se o total. O se está aqui, total. Esse não é o total dos salários do funcionário? Cliquei. For maior. Cadê o símbolo de maior? Está aqui. Ou igual. Símbolo de igual. A 1.975. Aonde está isso? Está aqui, ó. No valor, ó. Não na palavra meta, mas sim no valor 1975. Clica nele. Então, aí é que tá. O então, vocês vão trocar como ponto e vírgula. Guardem isso, tá? Então, quer dizer ponto e vírgula. Toda vez que falar então ou caso contrário, é ponto e vírgula. É a divisão de uma etapa para outra. Então, falou ali, caso contrário ou então, coloque ponto e vírgula. Tá? Porque está passando de uma etapa para outra. Então, olha lá. Então, calcular bônus de 9%. Cadê o 9%? Está aqui. Clico no 9%. Calcular. Ele falou calcular. O que é calcular? É calcular bônus de 9% do seu total.
Calcular é vezes, nesse caso, porque está trabalhando com porcentagem. Então, vezes no seu total. Olha o total aí, ó. Como eu não consigo clicar no total, eu tenho que digitar. Quando você não consegue clicar numa célula do Excel, você digita. Então aqui ó, é o G3. Então vou colocar G3. Certo? Olha lá. Então calcular, tá aqui o vezes. Ó. Calcular o quê? Bônus de 9%. B14. Calcular bônus de 9% sobre o total. Total G3. Tá vendo? Caso contrário, ou seja, o que pode dar errado, se não for isso, é aquilo. Então, esse caso contrário vai virar um ponto e vírgula. Calcular a penalidade, menos 4%. Vezes, porque o vezes é de calcular. Calcular 4% de quê? Do salário. Então é G3, eu não posso clicar, eu digito. Enter. Olha aí. Então nós temos aqui 223,53. O que significa esse 223,53? Ele bateu a meta, ele recebeu e atingiu a meta, ele recebeu um bônus de 9%. Então 223 é 9%, tá? 9% de 2.484. Tá aí, ó. Tá? Nós vamos repetir a fórmula aqui, mais 2 itens para baixo, tá? Para vocês verem se vocês entenderam. Eu vou pular a Mayara e vou pro Bruno, que vai dar positivo também. Depois a gente vai ver o negativo por último. Tá? A fórmula é a mesma, só vai mudar o resultado. Vamos lá, pessoal. Ó, igual C. É para chamar a função. 2 cliques. Pronto. Vamos iniciar aqui, ó. Vamos com calma para vocês entenderem. Qual que é o teste lógico? É isso aqui, ó. Se o total dos salários do funcionário for maior ou igual a 1975, tá? Então, esse é o teste lógico. Depois vem um ponto e vírgula, que é o então. Aí vem valor se verdadeiro, vai calcular bônus de 9% do seu total. O caso contrário é o outro ponto e vírgula, passa para a última etapa. Valor se falso, calcular penalidade de 4% do seu total. Então, são 3 etapas. Teste lógico, valor se verdadeiro, valor se falso. Não tem dificuldade. Se prestar bem atenção, faz tranquilo. Ó, segue a frase. Se o total dos salários do funcionário. Cliquei aqui. Eu cliquei no quê? Eu cliquei no total dos salários do funcionário. Cliquei. Então, se o total dos salários do funcionário for maior, símbolo de maior, ou igual, símbolo de igual, a 1975, clico aqui no 1975. Então, ó, então é ponto e vírgula, não é? Então eu terminei o teste lógico. Então o teste lógico é isso aí. Se o total do salário do funcionário for maior ou igual a 1975. Então, ponto e vírgula no lugar do então. Então, calcular bônus, calcular é vezes. Então eu clico no bônus de 9% vezes o quê? 9% no seu total. Cadê o total? Tá aqui, eu não consigo clicar. Digita. Qual que é a célula? Se eu não consigo clicar, eu digito a célula. É G o quê? G5. Então vai ficar 9%, que é B14, vezes G5. Caso contrário, então ponto e vírgula. Nós vamos para a última etapa, valor se falso. Caso contrário, nós vamos colocar a penalidade de 4%. Aqui, ó, está escrito aqui, ó, calcular penalidade de 4%. Vou clicar no 4%. Calcular é vezes. Então, 4% vezes o quê? Vezes o total. Eu não consigo clicar no total. Então, eu vou colocar o G5. Eu vou digitar a célula. E dou Enter. Fechou parênteses. Enter. Pronto. Olha aí. Esse valor de 195,75 é 9% de 2.175. Tá bom, pessoal? Agora eu vou fazer a terceira e última, só que essa terceira e última, né, a gente sabe que vai dar penalidade. Ela não vai ter como acontecer um bônus, porque não atingiu a meta. Só de olhar a gente já sabe. Tá? Mas vamos fazer a fórmula normal, como a gente está acostumado a fazer. Igual C, 2 cliques no C.
Vamos abrir o parênteses, vamos fazer o teste lógico. Se o total dos salários do funcionário. Então, se o total do salário do funcionário, da funcionária Maiara, eu vou clicar no total do salário da funcionária Maiara. Foi feita uma fórmula para achar o total e eu estou clicando aqui. Certo? For maior, símbolo de maior. Ou igual, símbolo de igual. Então, o que pedir ali, vocês colocam lá. Se o total do salário do funcionário for maior ou igual a 1975, você não vai digitar 1975, você vai clicar na célula que representa esse número. Clicou. Então, o que eu falei? O então fica no lugar do ponto e vírgula. Vamos colocar ponto e vírgula. Então, passou de etapa aqui, ó. Ficou negrito valor se verdadeiro. O que vai acontecer, valor verdadeiro? Então, calcular bônus de 9% no total. Então, se beleza, por que valor verdadeiro? Porque ele atingiu a meta da empresa. Então, deu um valor verdadeiro porque ele atingiu a meta da empresa, porque o funcionário foi positivo. Então, se ele for positivo, se ele for, né, por que não colocar a penalidade primeiro e o bônus depois? Porque a fórmula é valor se verdadeiro antes e valor se falso depois. Verdadeiro é coisa verdadeira, boa, positiva. Falso é coisa ruim, negativa, é o contrário. Então tem o a favor e o ao contrário. Por isso a gente coloca o bônus primeiro e a penalidade depois. Entenderam? Então a gente vai colocar aqui, ó, for igual, a gente vai ponto e vírgula, valor verdadeiro. Então calcular bônus de 9%, calcular é vezes 9%, então a gente clica na célula B14 vezes a célula do total que eu não consigo clicar. Essa é G4. Eu digito, se eu não consigo clicar, eu digito. Então ficou B14 vezes G4. Ou seja, 9% vezes o quê? O total do salário da Maiara. Caso contrário, então já é agora, se ela não atingir a meta, o que vai acontecer com ela? Você está falando para o Excel que se ela não atingir a meta, ela vai tomar uma penalidade agora lá, ó, caso contrário, calcular uma penalidade de 4%, ou seja, B15, vezes o total. Como eu não consigo digitar, clicar no total, eu digito G4. Fechou parênteses e assim eu encerro. Olha lá o que aconteceu. Todo mundo ficou positivo e ela ficou negativa. A cor fui eu que coloquei, vocês podem diferenciar aí. Então, o que é menos 54,60? É uma penalidade de menos 4% do total dela. Então, o salário dela é 1.365. 4% de 1.365 é 54,60. Então, ela vai ter uma penalidade, ou seja, menos 54,60 no salário final. Entenderam, pessoal? Bem tranquilo, bem simples. Essa frase aqui, escrita em branco com a tarja vermelha, assim, deixa o negócio muito, muito fácil. Normalmente vocês não vão encontrar isso numa empresa para vocês fazerem. Aí vocês vão fazer a lógica na mente e montar. Podem montar a frase, mas é vocês que vão ter que montar. Aqui eu montei para vocês para facilitar e vocês entenderem e pegarem o conhecimento. Chegamos à última coluna, salário final. O salário final, beleza, pessoal, o salário final é o seguinte, é a mesma fórmula daqui, a fórmula soma, tá? Então vocês vão colocar lá, soma o quê? O que vai somar? Tudo? Não. Vai somar o salário total mais bônus ou penalidade, tá? Olha lá. Então aqui, somou, igual, soma, 2 cliques, total e penalidade, foi. E aqui, o terceiro, a gente pega, igual, soma, 2 cliques, clicou, arrastou, soma e penalidade. Estou passando mais rápido que vocês já viram isso aqui em todos os outros, inclusive na prova que vocês fizeram. Deu um Enter. O que aconteceu? O salário da Joana era 2.484, ela ganhou um bônus de 223, saiu com 2.707,56 centavos. O salário do Bruno, que é o 3 aqui, ó, ele teve um total de 275, ele ganhou um bônus de 195 por atingir a meta e levou o salário final de 2.370. E aí,
A Maiara, infelizmente, ela não atingiu a meta. O salário dela foi de 1.365. Por isso, ela pegou uma penalidade. Na verdade, ela vai receber 1.310, porque ela não atingiu a meta da empresa. Tá bom? Então, eu fiz uma fórmula aqui de soma normal, aqui também de soma normal, e onde está bônus e penalidade, eu fiz a função SE, função C. C, então, né? Que a gente fala. Então, o que vocês vão fazer? Uma planilha igual essa, uma planilha igualzinha essa aqui, tá? Vocês podem, né, copiar igualzinha essa aqui. Vai ser preenchida 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, porque o 1 e o 2 é título e subtítulo. Então, vai valer o ponto, tá? Vocês vão realizar o preenchimento dela. 1 é título, né? Tá centralizado, tá mesclado. 2 é subtítulo. Então, o preenchimento é na célula linha 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até a 12. Da 3 a 12. Eu fiz até a 3, vocês vão fazer até a 12. E eu quero que vocês coloquem, por gentileza, assim, ó, valores de salários e que fiquem alternados. Um positivo, um bônus, outra penalidade, um bônus, outra penalidade, um bônus, outra penalidade, um bônus, outra penalidade. Senão vocês colocam que todo mundo atingiu a meta. Então, pensem aí em valores de salários alternados, na qual um atinge a meta, o outro não atinge. Um atinge a meta, o outro não atinge. Tá bom? Igual aqui, ó. A Joana atingiu a meta, positivo. A Maiara não atingiu a meta, negativo. O Bruno atingiu a meta, positivo. Mantém esse padrão. Tá bom, pessoal? Vocês vão fazer, vão salvar esse arquivo e vão me enviar via portal. Tá joia? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Mas peço para vocês assistirem várias vezes o vídeo para vocês entenderem essa função. Tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Tem que só prestar bem atenção. Tá bom? E aí, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, eu estou à disposição de vocês, tá? Valendo nota, capriche aí, me envie. A cor, vocês fica a critério de vocês. A cor, os valores, tá? Eu só preciso que tenha essa estrutura aqui, ó, de colunas. Mas enquanto a respeito de cor, layout, aí fica por conta de vocês, tá? Vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. Tá joia? Então, um forte abraço para vocês, boa noite, até a próxima. Obrigado.